TVI, Canal 21, Itapetininga. Aqui só dá Itapê. A partir de agora, o senhor telespectador e a senhora telespectadora estão ligados no que existe de mais novo e vibrante na televisão itapetiningana. Preparem-se, porque agora o Canal 21 TVI vai colocar uma personalidade na berlinda de Itapetininga. A TVI Canal 21 está iniciando agora mais um programa que vai permitir que o senhor e a senhora saibam tudo, mas tudo mesmo, sobre a personalidade que está na berlinda. O convidado de estreia do nosso programa nasceu aqui mesmo, em Itapetininga, dia 27 de abril de 1943, cidade onde fez seus cursos iniciais. Formou-se em Direito pela Faculdade Toledo de Ensino, em Bauru, e como técnico em Contabilidade no Colégio Comercial de Itapetininga. É casado com Dona Elza Maria e tem 2 filhos, Eduardo e Alessandra. Empresário bem-sucedido, é dono do escritório Atenas de Contabilidade. É também presidente da ONG CRER, que administra o CR, Centro de Ressocialização de Itapetininga, há 3 anos. Ele teve a coragem de aceitar ficar aqui na berlinda de Itapetininga para responder a sua pergunta, senhora telespectadora, e a sua pergunta, senhor telespectador, e mais as perguntas feitas por nossos 4 entrevistadores especialmente convidados. Ele tem bastante experiência como cidadão dedicado às causas sociais. Desde moço participa de entidades que se dedicam aos mais carentes. Bom pai de família, acredita piamente na religião que professa, a Igreja Presbiteriana Independente de Itapetininga. Como ele trata com absoluta transparência todas as suas atitudes, não teme perguntas, sejam elas quais forem. Mas será que hoje ele também saberá se sair bem das perguntas que lhe forem feitas? É isso que nós vamos ver agora, porque quem está na berlinda hoje é o Dr. Edson Batista. Boa noite, Dr. Edson Batista. Se o senhor realmente concorda em responder todas as perguntas que lhe forem dirigidas, sem qualquer censura, a TVI oferece suas câmeras para seus cumprimentos iniciais ao público de Itapetininga. Primeiramente, meus cumprimentos aos telespectadores, a você, Hélio, aos inquisidores desta noite, Major Badim, Dr. Costa, Francisco Tambelli Filho, Dr. Cesário. E estamos aqui prontos para colocar na berlinda, não propriamente a minha pessoa, mas o Centro de Ressocialização aqui de Itapetininga. Estamos abertos a todas e quaisquer perguntas. Hoje é o 2º programa da série Berlinda, que todos os domingos, a partir das 8h30 da noite, a TVI coloca no ar, ao vivo, sempre uma grande personalidade de Itapetininga como berlinda. Para que o senhor e a senhora possam enviar perguntas que sempre pensaram em fazer e nunca tiveram oportunidade de fazê-las. Os telefones 3373-5295 e 3373-4017 e o e-mail berlinda@tvi21.com estão à sua disposição para as perguntas ao Dr. Edson Batista. Todas as questões serão levadas a ele, que aceitou responder diretamente, cara a cara, as questões formuladas pelos seguintes entrevistadores especialmente convidados. Major Calil Badim, da Reserva da Polícia Militar. Major da Polícia Militar na Reserva. Dr. Reginaldo Costa, delegado de polícia. Dr. Kiko Tambelli, advogado. E Dr. Cesário Leonel Ferreira, engenheiro eletricista e historiador. Assim, feitas as apresentações, vamos à primeira rodada de perguntas. Mas antes, um rápido intervalo.
Não saia daí, porque voltaremos já já. TVI, Canal 21, Itapetiningara. Aqui só dá Itapê. Vamos então à primeira pergunta dirigida ao Dr. Edson Batista. Dr. Edson, o senhor acha mesmo que realmente é possível ressocializar presidiário? Hélio, nas minhas qualificações aí, você colocou que eu sou membro de uma igreja presbiteriana independente. Então, por aí você vê que a minha formação é cristã. Nós vivemos num país cristão. E como cristãos, seria uma incoerência não acreditar na ressocialização. Eu acredito muito pela minha formação religiosa, pela minha opção religiosa e também pelas provas que nós já temos colhido ao longo desta caminhada. Então, mas o senhor acha que os presídios do sistema penitenciário brasileiro ressocializam? Eu mesmo nos presídios de um sistema prisional que existe, que nós conhecemos, pelos noticiários aqui, que são aqueles vividos em São Paulo, nas grandes capitais, aí ainda existe a ressocialização, a recuperação, no número bem menor, claro, do que aqueles ocorridos dentro do centro de ressocialização. Perfeito. Quem faz a pergunta agora é o Major Calil Badim. Bem, boa noite, senhores telespectadores, boa noite, companheiros aqui presentes, Dr. Edson, Hélio Rubens. E antes da minha primeira pergunta, eu até anotei uma frase que eu li hoje no jornal e muito propícia para a ocasião. Dialogar permite identificar uma gama diversificada de opiniões que pode conduzir a novas ideias e estas a novas reflexões. Dr. Edson, a primeira pergunta que eu faço a Vossa Senhoria é a seguinte, até dentro da linha da pergunta que o Hélio Rubens fez. O senhor, na sua opinião, aqueles que cometem os crimes de latrocínio, estupro ou sequestro, eles têm recuperação para novamente se reintegrarem à sociedade? Eu acredito que tenha. A ideologia do próprio Centro de Ressocialização caminha nesse sentido, porque o CR ele não faz distinção de artigos. Todos que estão cumprindo pena dentro do Centro de Ressocialização, ali há estupro, há homicídio, há sequestro, enfim, qualquer tipo de transgressão da pena, ele pode cumprir pena dentro do Centro de Ressocialização. E se a recuperação no Centro de Ressocialização é satisfatória, então mesmo para esses crimes, nós acreditamos que exista e existe mesmo recuperação. Muito bem. Bom, quem faz a pergunta agora, na ordem, é o doutor Costa. Boa noite a todos, boa noite, doutor Edson. Bom, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Apesar de criado o CR apenas para presos, né, de baixa periculosidade e que sejam oriundos de Itapetininga, a gente vem percebendo ao longo do tempo que, eu diria, infelizmente, ocorre uma certa ingerência do Estado, fazendo com que presos de outras localidades e até com um certo grau de periculosidade venham para Itapetininga, o que foge, né, à origem do próprio projeto. Como o senhor vê essa ingerência do Estado e até que ponto essa ingerência pode, eventualmente, estar aí atrapalhando o trabalho que é desenvolvido? Eu não encaro como sendo uma ingerência, porque todos, para ingressarem no Centro de Ressocialização, eles passam por uma avaliação psicológica, uma avaliação social. Então, mesmo que o crime que ele tenha cometido seja por nós visto como de alta periculosidade, pode acontecer no momento dele entrar no Centro de Ressocialização, ser avaliado, ele não apresente essa característica. Então, não é que ali dentro tenhamos reeducandos de alta periculosidade, que coloquem em risco
não só a população carcerária do CR, da cidade, dos funcionários, etc. Então ele passou pela avaliação, primeiro ponto. Com relação à população ser de Itapetininga e região, o que acontece é o seguinte: nós recebemos, a ONG recebe por reeducando. Por reeducando. E se nós ficarmos vinculados só aos infratores de Itapetininga e da região, nós corremos o risco de não ter a população total de 210, como já aconteceu. Então, quando existe um número de vagas que permita a vinda de outros centros, como São Paulo, Sorocaba, Tatuí já é da nossa região. Então, a direção, a ONG, permite que esses cidadãos venham cumprir suas penas dentro do centro de ressocialização. Então, o problema aí, eu não sei se felizmente ou infelizmente, só os infratores de Itapetininga e região não seriam suficientes para a capacidade total do centro de ressocialização, que é de 210. Importante esclarecer ao telespectador que o CR, o Centro de Ressocialização, é um modelo novo no sistema penitenciário e que procura tratar diferentemente do que o sistema tradicional penitenciário, os presidiários. E que ele é construído pelo Estado, o prédio é mantido pelo Estado, mas é gerenciado por uma ONG, ou seja, pela sociedade civil. No caso aqui do CR de Itapetininga, é gerenciado pela ONG CRER, da qual o doutor Edson Batista é presidente. Então, quando ele diz que recebe, ele está dizendo que recebe do Estado. Quer dizer, a ONG recebe um valor do Estado por preso que está lá e que o doutor Edson costuma chamar de reeducando. Lembrando mais uma vez ao telespectador que podem fazer perguntas através dos telefones 3373-4017 ou 3373-5295, ou ainda pelo e-mail berlinda@tvi21.com. Passamos a pergunta agora ao advogado Dr. Kiko Tambelli. Boa noite. Doutor Edson, quero fazer aqui uma pequena observação. O senhor segue a trilha da sua família. O senhor tem seu pai, Wilson Batista, um batalhador pelos problemas ambientais, foi lá o nosso colega no Condema. Tem o seu irmão, que chefia e bem dirige aí o Corpo de Bombeiros Voluntários, do qual eu fui fundador. Portanto, fica aí os meus cumprimentos. A mim me parece que a sua filosofia de vida pode ser resumida numa frase de um filme que se chamava Por Quem os Sinos Dobram. E quando fazem a indagação por quem os sinos dobram, responde-se: eles dobram por ti, porque quando alguém morre, um pouco de você falece também. Então fica aqui os meus cumprimentos a esta característica de personalidade bastante marcante. Na questão posta pelo Major Calil sobre o critério de absorção do centro, se seria pela natureza dos delitos, crimes infamantes ou não, o senhor nos disse que não. Isto me surpreendeu um pouco. Eu milito na área da advocacia há mais de 30 anos. Mas a sua segunda resposta ao doutor Costa me fez, então, entender que, não obstante assim o senhor entenda, o senhor não qualifica, não padroniza o infrator pelo delito, mas o senhor observou bem, é feita uma análise pela personalidade, em vista a personalidade do infrator. Então eu lhe pergunto o seguinte: o índice de ressocialização no CR, tanto naquele em que o senhor muito bem preside, quanto nos outros que não são muitos, em torno de 20 ou 30 no estado de São Paulo, salvo engano, qual é o índice de não reincidência deletiva, por favor? Pois não. Muito obrigado, Kiko, pela
suas observações aí a nosso respeito, é mais fruto da sua bondade e delicadeza. Mas a sua pergunta aí é uma pergunta bastante pertinente que todos nos fazem, inclusive que o governo também está fazendo agora. Porque o governo, quando implantou o Centro de Ressocialização, em pouco tempo ele viu que a economia que o Estado faz é muito grande. Para se ter uma ideia, nós recebemos hoje, por reeducando, hoje, no convênio novo assinado em 4 de novembro, R$ 11,31 por reeducando. No convênio que nós encerramos no mesmo dia, referente a 2004, 2003, nós tínhamos para receber R$ 11,31, mas praticamos um valor de R$ 9,72. Este valor, o Estado viu que ele pagaria só para alimentação num presídio, numa cadeia comum. Então, uma diária de um preso num estabelecimento normal, ela custa o que a ONG gasta com alimentação, com os técnicos, que são médicos, dentistas, psicólogos, advogados, a manutenção do prédio, das viaturas, combustível, tudo isso. Então, do ponto de vista econômico, o Estado já chegou a esta conclusão que vale a pena o Centro de Ressocialização. Com relação à corrupção, também o Estado já percebeu isso, porque nesses 3 anos de CR não se tem notícia de corrupção dentro desse sistema. O Estado já viu também que não há rebelião. Não há rebelião, não tivemos outros fatos graves dentro do Centro de Ressocialização. Agora o Estado está partindo para a recuperação, para a reincidência, ver se realmente vale a pena manter um estabelecimento penal para 210, quando há carência de vagas. Nós não temos ainda um levantamento oficial do índice de ressocialização, mas pela nossa prática, por aquilo que nós já sentimos em todos esses anos, nós acreditamos que a ressocialização seja aí da casa dos 80%, 85%, até 90%. Quando no sistema comum, como por exemplo a cadeia que antecedeu o Centro de Ressocialização, era o inverso. O número de reincidência era de 80% a 85% e de recuperação 15%. No Centro de Ressocialização, esse percentual se inverteu. Então existe e é muito grande. E acredito que até o fim deste ano, o Estado, a Secretaria, está montando um portal, um sincronismo com a Secretaria de Segurança também, que nós talvez já tenhamos, no final deste ano, um índice exato e oficial da reincidência no Centro de Ressocialização. Não sei se eu posso fazer uma observação. Não sei se é do conhecimento do Dr. Edson, me fez lembrar aqui um fato que aconteceu em Itapetininga. Eu me recordo quando o Dr. Viana era delegado, diretor da cadeia pública, eu encabecei aí um movimentozinho para levantar fundos para comprar televisores para os presos. Eu fui extremamente criticado, porque não se entendia porque da televisão a preso, como se preso fosse animal, irracional. Portanto, concordo plenamente com a sua colocação de que a ideia é boa, parece que os resultados são positivos. Obrigado. Uma pergunta agora do doutor Cesário Leonel Ferreira. Boa noite aos telespectadores da TVI, boa noite aos amigos presentes, Hélio Rubens, boa noite, Dr. Edson. É o seguinte, Dr. Edson, aproveitando uma colocação do Major Badinha a respeito de novas ideias e novas reflexões, né? Também o que acabou de comentar aqui o Dr. Kiko e o senhor mesmo, de que não há corrupção no sistema, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte, que a gente tem visto algumas instituições, que são instituições de cunho social, onde
a gerência é feita por uma mesma pessoa, através de vários mandatos. Os diretores são reconduzidos 2, 3, 4 vezes. Quer dizer, eu não quero questionar o dirigente, mas a impressão que a gente tem é que essas instituições, elas acabam, então, fragilizando o sistema democrático. Então, o que é a preocupação minha? Que o CR, da maneira como nós estamos entendendo aqui, é uma instituição democrática e que pretende, então, ressocializar essas pessoas internas, né? Bom, o que eu tenho a perguntar, a questionar, não é exatamente uma pergunta, mas é o seguinte, é um pedido de esclarecimento, inclusive o Hélio Rubens já falou alguma coisa, de como que funciona a estrutura administrativa do CR. Quer dizer, quem é que tem poder de voto, como é que se estabelecem as regras para se determinar o presidente, o diretor, como é que funciona essa estrutura? E eu gostaria, inclusive, aí num segundo momento, que o senhor comentasse a respeito desse fato de dirigentes se perpetuarem na estrutura de poder de uma instituição que é filantrópica. Eu aproveito a ocasião, doutor Edson, para acrescentar a pergunta do professor Cesário, que se o senhor esclareça claramente qual é o papel do Estado e qual é o papel da ONG no CR. Muito bem. O nosso envolvimento com o Centro de Ressocialização, ele se iniciou na cadeia. Num domingo de Páscoa, nós fomos lá como igreja comemorar a Páscoa com os detentos aqui da cadeia da Francisco Vale. Uma manhã fria de domingo, fomos lá com alguns pedaços de bolo, refrigerantes. E quando nós saímos de lá, alguns tiveram a ideia de perpetuar esse trabalho, continuar como voluntários, sem uma ONG organizada, e nós continuamos lá por uns 5 anos mais ou menos. Toda semana nós estávamos lá, levávamos um pedaço de bolo, um guaraná, e ficávamos ali por 2, 3 horas conversando com os presos da cadeia pública, e visitando suas famílias, vendo as necessidades delas, até que surgiu a ideia de se instalar em Itapetininga um centro de ressocialização. Nós, juntos com o diretor da cadeia da época, planejávamos assim, vagamente, construir uma cozinha para que se a alimentação fosse preparada ali, porque ela vinha de fora. Então era uma alimentação terrível, sofrível. Mas daí surgiu a ideia do Centro de Ressocialização. O seccional, o doutor Nagashi, o doutor Costa, a prefeitura, lutaram para que viesse. O doutor Neto também, que é de Itapetininga, hoje é secretário adjunto. E eu me lembro que quando estavam levantando os alicerces do CR, o nosso seccional perguntou para o doutor Nagashi, mas Tatuí não pode ter um centro de ressocialização? E o doutor Nagashi respondeu, Tatuí tem seus políticos, eles que corram, vão atrás da secretaria e viabilizem a implantação de um centro de ressocialização também em Tatuí. E daí as autoridades policiais daqui, o doutor Neto, como nós já trabalhávamos, um trabalho organizadinho, de fato, né, não tínhamos nada de direito ainda. Então ele pediu para que nós constituíssemos a diretoria da ONG que estava para ser organizada. Doutor Edson, e assim nós fizemos. Interrompendo um pouquinho, mas para esclarecimento do telespectador, o prefeito da época era o doutor Ricardo Barbará. Parece que era. Ele que se envolveu, anos. O senhor falou na necessidade da participação política. Tem. Tatuí não teve, o Itapetininga teve mais, a ponto do CR vir para Itapetininga, é isso, não? Isso, justamente isso. Até nós estranhamos porque na campanha política de agora não se chamou a atenção para esse fato. Porque Itapetininga foi beneficiada 2 vezes, duplamente beneficiada. Retirou-se a cadeia do centro, que era um barril de pólvora ali. Toda a vizinhança e a cidade vivia empolvorosa com isso aí. Foi um benefício. E a implantação de um centro de ressocialização. Então aí o doutor Neto e outras autoridades pediram para que nós organizássemos então uma diretoria, e assim fizemos. E várias reuniões foram feitas na Câmara Municipal,
Estivemos por várias vezes junto com o Dr. Costa, o juiz das execuções na época, o Dr. Elias, promotor também, lá na secretaria, e assim foi feito. Então, no mês de março, há 3 anos, esta entidade, esta ONG foi organizada. A eleição, aproveito aqui para conclamar aqueles que se interessam por esta questão. No mês de março nós já teremos uma outra eleição. O meu mandato aqui é o segundo, é por 2 anos e termina em março. Os sócios com direito a voto estão lá na ata, eu não me lembro todos agora, não vou falar alguns para não cometer injustiça. Doutor Edson, interrompendo de novo, a eleição que o senhor fala é para presidente da ONG. Isso, é a diretoria executiva. Então, essa diretoria executiva que tem um mandato de 2 anos. O Conselho Deliberativo, presidido pelo Dr. Zuleno, é de 4 anos. Então, agora nós vamos ter dupla eleição para a diretoria executiva, que é do presidente, vice-presidente, tesoureiro, primeiro e segundo secretário e diretor de patrimônio. Então, esta eleição é uma eleição aberta, todos os associados podem votar, todos podem se candidatar, e quanto à sua observação de que há uma perpetuação na gerência de uma entidade qualquer, eu acredito que ou porque ela vai indo bem, né, as pessoas não querem mudar, ou então a falta também de compromisso, porque é um compromisso sério. Você trabalhar com criança, com velhos, é muito mais tranquilo do que se trabalhar com presos, porque é uma missão que você tem que gostar. Aí o nome da nossa ONG se chamar CRER. As pessoas que se envolvam com esse trabalho, elas têm que realmente acreditar que exista a ressocialização. Mas eu enfatizo mais uma questão aí com relação à eleição. Em março nós teremos eleição. Doutor Kiko. Perpetuação democrática, ela se realiza exatamente no regime democrático pelo voto. Não me parece aí que haja nada negativo nessa perpetuação, mesmo porque perpetuar-se numa ONG onde você não tem vantagem, você tem apenas esse sacrifício, eu acho que inclusive é um mérito, com a devida vênia aqui do meu amigo Cesário, na verdade. Então, essa é a única observação que eu gostaria de fazer. Perpetuar-se no comando dos bombeiros, perpetuar-se, enfim, em instituições e entidades que só dão trabalho, não dão vantagem, me parece que não é desmerecedor. Tem uma pergunta agora do telespectador, o senhor Joaquim Soares, da Vila Rosa. Pergunta o seguinte, doutor Edson, se o CR é tão bom, por que o governo continua construindo presídios normais? Justamente isso aí repousa naquela resposta que nós demos anteriormente. O Estado hoje, ele precisa de vagas. O déficit carcerário é muito grande. E me parece aqui, extraoficialmente, que o próprio governador ainda reluta um pouco com questão ao centro de ressocialização, a construção do centro de ressocialização. Porque o que ele gasta na construção de um centro para abrigar 210, ele gastaria pouca coisa a mais e abrigaria 1.000, 1.300, 1.500. Então, a questão ainda repousa no número de vagas. Por isso que é muito importante, esse ano, realmente, o fator ressocialização seja comprovado oficialmente e levado ao governador esse aspecto. Para que ele se convença. Agora, quando o senhor fala em déficit, significa dizer o seguinte, que a justiça condena mais do que a capacidade do Estado de cuidar desses presos, é isso? Não é que a justiça condena mais. Eu acredito que os infratores são bem maiores, o número de infrator é bem maior do que o número de vagas. Infrator condenado. Veja, por exemplo, e o trabalho cada vez mais perfeito da polícia
tanto judiciária como polícia civil, não é um problema que ela causa, mas é o resultado da infração, do número de infração que se comete. Olha, por exemplo, nós não conhecemos na região, eu não conheço, nenhum estabelecimento prisional que esteja dentro do seu limite, da sua capacidade. Há pouco tempo o jornal Cruzeiro do Sul trouxe uma notícia que o único estabelecimento prisional que estava com a sua capacidade exata era o Centro de Ressocialização de Itapetininga. O ano passado, na renovação do convênio, as nossas capacidades lá são para 210 reeducandos. E quando fomos renovar o convênio, nós recebemos o pessoal da secretaria, os assessores. E eles forçaram por todas as maneiras para que nós fizéssemos um convênio para 220, 10 apenas a mais, 5%. Mas nós teimamos, a diretoria fechou questão e não permitiu. É 210, 210. Quer dizer, se eu bem entendi, doutor Edson, o governador, mesmo que conhecesse e aprovasse 100% o CR, não teria condição de fazer, porque não teria onde colocar tanto preso. Quer dizer, como o senhor falou, se um presídio, o investimento é o mesmo para 210 como para 1.000, e ele tem carência de vagas, naturalmente ele tem que fazer os de 1.000, não tem alternativa, é isso? Tem, mas a luta da sociedade é justamente para a ressocialização, e não simplesmente para a prisão. Né? Então nós, como integrantes da sociedade, nós queremos que o estabelecimento prisional dê resultado, e não simplesmente, a exemplo de alguém que já deu, que se ensine alguém a nadar numa piscina vazia. Perfeito. E é o que se faz hoje aí. Porque o sistema atual, em vez de ressocializar, acaba piorando quem entra lá. Complica ainda mais. Doutor Costa. Sobre esse mesmo tema, doutor Edson, o senhor pensa, então, que essa atribuição em relação ao número de vagas fosse dividido com os municípios, que se buscasse uma solução, né, não só em termos estaduais, mas sim em termos locais, para que os próprios municípios passassem, eles também, a buscar até a criação de um próprio CR, para que aí se tentasse a ressocialização local, efetiva. Olha, o que acontece com as autoridades e a população é a rejeição a um estabelecimento prisional. Aqui a região carece muito de um CDP, um Centro de Detenção Provisória. Então o secretário designou ali perto de Tatuí para se construir um centro. E o que está havendo lá? Uma polêmica tremenda com as cidades para que não se instale. Avaré, se não me falha a memória, lutou contra a instalação de um centro de ressocialização lá em Avaré. Itapetininga não enfrentou esse problema porque a população, todos viram que nós teríamos desativado a cadeia. Então aí não houve problema nenhum, mas muitas cidades não querem, porque é um estabelecimento prisional. Então tem ainda aquela falsa impressão que um estabelecimento prisional vai trazer violência para a cidade, vai colocar em risco a população. E nós estamos vendo em Itapetininga, tem 3 estabelecimentos prisionais, 2 penitenciárias e um centro de ressocialização. E nós vemos cidades por aí que não tem nenhum estabelecimento prisional de grande porte e que sofre muito mais, a população corre um risco muito maior, nós estamos vendo nos noticiários aí diariamente, sem ter uma penitenciária, um centro de detenção, um centro de ressocialização. Só para reforçar essa informação do senhor, Itapetininga hoje, ela é, dentre as cidades com mais de 100 mil habitantes, a 5ª em número de índice de violência, quer dizer, em número reduzido de violência. Então isso fica bem demonstrado, quer dizer, apesar das 2 penitenciárias do centro de ressocialização, nós ainda conseguimos ser, né, dentre todas essas cidades, a 5ª, né, em termos de índice de violência, e isso vem demonstrar realmente que não é a existência de penitenciárias, de centros de ressocialização, que levam à violência, e sim outros fatores. Agora, mais do que isso, há a necessidade, sem dúvida alguma, de se conscientizar a população de que o problema de presos, né,
que não são ressocializados, eles se refletem dentro da própria sociedade. Por quê? Porque quando eles saem, como o senhor colocou, a cadeia pública levava a um índice de reincidência de 85%. E hoje, inversamente, o centro de ressocialização consegue recuperar 85%. Quer dizer, então são pessoas que retornam para a sociedade e deixam de praticar crime. Doutor Costa, só para esclarecer o telespectador, o senhor falou que Itapetininga é a quinta cidade mais violenta ou menos violenta? Menos violenta. Menos violenta do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo, com mais de 100 mil. Doutor Kiko. Na esteira do que o doutor Costa disse, aliás, era a colocação que eu iria fazer para o doutor Edson, eu acredito exatamente na teoria do doutor Costa. Se todos os municípios tivessem seu centro para os seus munícipes cumprirem e não ter penitenciários, porque os penitenciários têm um problema. Se metem 1.500 pessoas, você não sabe de onde veio. Quando formam-se centrozinhos, bairros, etc., com as famílias daqueles detentos perigosos, e isso que cria o grande problema. Portanto, eu acho que os centros são, como o doutor Costa disse, todos nós devíamos ter. Aliás, eu li a respeito de que, na verdade, a ideia é esta: pequenos centros para que os seus munícipes sejam ressocializados no seio da sua família e da sua comunidade em que vivem. Não é exatamente isso, doutor Edson? Claro, eu acho que os problemas da cidade, cada cidade teria que resolver os seus, com os seus menores, com os seus idosos e com os seus infratores também, não tem a menor dúvida. Tem a menor dúvida. Porque o infrator nosso aqui, ele é diferente do infrator de uma grande cidade, de uma grande capital. Uma ocasião nós levamos lá no centro de ressocialização um desembargador muito amigo nosso e aqui da cidade. E ele estava lá quando chegaram 2 ou 3 reeducandos que foram pegos aí em flagrante numa determinada vila. E quando ele soube qual era o crime, ele deu risada. Ele falou: esses 3 lá em São Paulo estariam perdidos. Quer dizer, esse tipo de delito que eles cometeram aqui não se comete lá. Então, realmente, cada cidade cuidando do seu problema. Muito bem, encerrando essa primeira parte do programa agora, a pergunta do Major Badim. O doutor Edson, em uma dos questionamentos do doutor Francisco também era o senhor respondeu que no centro de ressocialização não existe rebelião. Quais os fatores que influem, na sua opinião, e que existem e que não se tem problema de rebelião no centro de ressocialização? Olha, isso aí é muito fácil e interessante. É o trato com respeito. Isso seria assim, a gente já tem noção, mas seria assim até para um esclarecimento junto aos telespectadores. E só para complementar, desculpe cortar, intervir, mas realmente a saída da cadeia pública do centro de Itapetininga realmente foi uma maravilha, porque quando éramos comandante da companhia, aquilo era um barril de pólvora mesmo. Era um pesadelo para a polícia militar e para a polícia civil, porque era de madrugada, rebelião, era de tarde, era de manhã. E quando a gente era comandante da companhia, realmente resolvemos muitos problemas ali e, graças a Deus, tudo foi bem. Mas, senhor, então, prossiga nessa resposta, por favor. Dentro do centro de ressocialização, o trato com o reeducando, ele é personalizado. O reeducando, ele não é chamado pelo apelido, Perfeito. Ele não tem um número de matrícula, porque nós entendemos que o Estado tem o direito de tirar a liberdade do preso. Tirou a liberdade. Mas o que acontece no sistema comum não tira só a liberdade. Tira a dignidade, tira a vergonha, tira o brio, tira a família, tudo, a personalidade. E depois, imagine só, Major, o senhor tendo como vizinho uma pessoa que está presa numa penitenciária e recebe dentro da penitenciária esse tratamento em que ele perdeu tudo. Perdeu a esperança, perdeu a capacidade de trabalho e vai voltar e vai morar vizinho à sua casa. Agora, o contrário, dentro do centro de ressocialização, não. Ele é chamado pelo nome, ele não precisa conversar com os diretores com as mãos para trás, ele não anda ali algemado, ele almoça usando faca normal, garfo normal. Na cozinha, à disposição lá de todos os educandos,
temos todas as facas, utensílios que uma cozinha industrial usa. E até hoje não tivemos problema algum. Eu me lembro que na cadeia era complicado entrar uma lata de óleo, a lata de óleo. Lá dentro do centro, não. Há presos que exercem a profissão de barbeiro com tesoura, com máquina, os artífices ali com todos os apetrechos de uma... né? Então não tem problema, é esse tratamento. Ele pensa, poxa, eu recebi esse tratamento, eu vou fazer de tudo para não decepcionar quem me trata assim, que é a sociedade de Itapetininga. Muito bem. Perfeito. Lembrando mais uma vez que o senhor telespectador e a senhora telespectadora podem fazer perguntas ao Dr. Edson Batista através dos telefones 3373-4017 ou 3373-5295. Vamos a um rápido intervalo, voltaremos já já. Mas uma pergunta fica no ar para o Dr. Edson Batista responder tão logo volte o bloco. Pergunta enviada pelo Roberto de Souza, do Centro. Dr. Edson, qual é a maior dificuldade de ressocialização? Voltaremos já já. Fique conosco. E você? O que você vai ser quando eu crescer? O mundo tem jeito. E tem pelo menos 8. Os 8 jeitos de mudar o mundo. Acredite. Governos, empresas, organizações sociais, cidadãos, nós podemos mudar nossa rua, nossa comunidade, nosso país, nosso mundo. Participe. Eu posso. Você pode. Voltamos ao programa Berlinda, que na noite de hoje está colocando no centro da roda o Dr. Edson Batista, presidente da ONG CRER, que gerencia o CR, Centro de Ressocialização de Itapetininga. Lembrando mais uma vez que o nosso programa é ao vivo e que por isso os telespectadores podem fazer perguntas aos nossos entrevistados através do telefone 3373-5295 ou 3373-4017. Vamos repetir a pergunta que ficou pendente no bloco anterior. Dr. Edson, qual é a maior dificuldade para a ressocialização de um preso? Eu acredito que a maior dificuldade seja você manter o reeducando com esperança. Você manter sempre viva a esperança dentro dele, você consegue a ressocialização. A hora que ele perde, assim também como nós, a hora que nós perdemos as esperanças, nós próprios seremos fracassados. Agora, ele mantém a esperança dentro do CR, isso daí é altamente positiva, né? A esperança. Agora, o problema é que a gente tem percebido quando vai se aproximando o tempo dele sair do CR. Porque aí ele começa a pensar, nossa, aqui eu tenho assistência, aqui eu tenho amparo. E a hora que eu sair? Como é que vai ser o trabalho, a manutenção da minha casa lá fora? Então, nós temos muita experiência nesse sentido. Então, eu acredito que é a saída dele, é de novo o ingresso dele na sociedade, é a sociedade aceitá-lo, né? As portas não se fecharem para ele e para a família também. Nós sabemos de casos aí de jovens aqui de Itapetininga que cometeram uma infração, toda a família ficou discriminada. A mãe foi despedida do emprego, a irmã foi também demitida, o irmão foi demitido, porque os empregadores, né, alguns falavam assim, eu não vou dar emprego para o irmão de um assassino. Pois é, existem as pessoas, doutora Edson, que não acreditam na ressocialização por julgarem que a pessoa que cometeu um crime, particularmente daqueles mais graves, que essa pessoa não se recupera nunca mais. Mas, de qualquer forma, a ressocialização pressupõe duas coisas. A vontade do preso de se reintegrar na sociedade e a aceitação da sociedade desse preso. Num momento como o atual, onde o emprego é tão difícil, o senhor acha que a sociedade, como é que pode dar um emprego para um ex-presidiário, sabendo que a quantidade de desempregado não presos é muito grande? Não, eu sei, não é só com relação ao emprego.
Há também uma discriminação com relação aos benefícios que ele recebe dentro do centro de ressocialização. Chegou a dizer que o CR é um hotel de luxo, 5 estrelas, né? É o hotel da Xuxa, né, e tantas coisas mais. Mas todos os benefícios que o reeducando recebe lá dentro do centro de ressocialização, eles são previstos em lei. Na lei das execuções estão previstos todos esses benefícios. Então, o que acontece? Lá ele tem assistência médica, tem assistência jurídica, tem assistência psicológica, temos lá uma enfermaria, temos remédio, tudo isso. Comida boa. Comida boa. Bom alojamento para dormir. Mas boa, bom alojamento, enfim. Realmente ele tem ali o que ele não tem na casa, que muitas famílias não têm. E há algum tempo nós levamos lá um diretor escolar que nós estávamos pretendendo implantar lá o telecurso. E as diretoras, foram duas, no caminho elas iam comentando, nós nas escolas não temos isso. E os presos, elas falavam presos, tem. Então elas estavam revoltadas. Aí nós falamos, mas escuta uma coisa, onde está o erro? Não é porque o meu vizinho não tem um carro que eu também tenha que andar a pé. Não é porque ele não tem a sua mesa, o pão nosso de cada dia, que eu também vou passar fome. Então o erro está aqui fora, nós não temos esses benefícios, embora eles estejam previstos em lei, mas não lá dentro que tem. Então é esse preconceito. Agora, com relação ao emprego, o ideal seria que nós lá dentro capacitássemos o reeducando para ter uma vida autônoma, profissionalmente aqui fora. Até porque, me permite a interrupção, no tempo que ele fica preso, ele fica defasado na sua profissão, se é que tem uma, né? Então, quando sai defasado, com dificuldade maior ainda de emprego. O defasado é tão grave, por exemplo, nós temos lá excelentes cozinheiros, que não conhecem um forno micro-ondas. Pois é. Ele nunca viu. Mas nós já estamos capacitando lá pessoas dentro do CR para essa vida profissional independente aqui fora. Quinta-feira passada nós fizemos a entrega lá de uns 20 certificados daqueles que concluíram o curso doméstico de eletricidade. E lá mesmo naquela cerimônia, o superintendente atual da Sabesp se prontificou a conseguir obter e levar lá dentro do CR um curso sobre hidráulica. Então, capacitando esses reeducandos para que aqui fora sejam profissionais autônomos, eu acredito que nós vamos estar vencendo uma grande barreira aí, que é a da manutenção dele e da família fora do centro de ressocialização. Perfeito. Uma outra pergunta ainda, do Lúcio Alves, aqui do centro de Itapetininga. Como ocorreu o caso Sombra? Ele saiu de lá porque era rico? Não, não. Não existe essa de que ele é rico. Talvez aí a qualificação profissional do seu advogado, né, com recursos para viajar até Brasília e tudo mais, mas isso é uma coisa legal, né? E a permanência do Sérgio Gomes da Silva dentro do centro de ressocialização foi de uma experiência muito grande para todos nós, inclusive para os reeducandos. Ele veio aqui porque ele estava preso em São Paulo. E onde ele estava preso, ele corria risco, todos nós sabemos. Para esclarecimento do telespectador, doutor Edson, ele estava preso por quê? Ele está envolvido no caso do prefeito de Santo André, Celso Daniel. É um prefeito de alta, é um preso, um cidadão de alta notoriedade, né? Então, ele corria risco de vida onde ele estava. Então, o advogado dele entregou ao secretário uma carta dizendo que o Estado estaria responsável pela vida do Sérgio Gomes da Silva. Perfeito. A partir daquele momento. Doutor Kiko. A relação técnica, né, doutor Edson? Ele não saiu daqui porque era rico ou era pobre. Primeiro, ele não é reeducando. Ele não foi condenado. Ele está sendo processado. Ele estava preso por uma prisão preventiva, que a lei prevê. Portanto, primeiro, não era reeducando. Em segundo lugar, por questões técnicas, lhe concederam um habeas corpus para ele poder responder o processo em liberdade. E nós sabemos agora,
Nós sabemos que ele estava aqui exatamente porque a número da qual o doutor Edson colocou, porque é uma personalidade que é acusada de um crime contra uma personalidade que envolve, ao que consta, outras personalidades, né? Portanto, não saiu porque ela é rico, não. Saiu porque a lei foi a ser cumprida. Que a lei soltou. Um HC. Foram 2 habeas corpus. Um no Tribunal de Justiça e um no Supremo. O Tribunal de Justiça, ele não foi julgado, perdeu o efeito. Ele continua ainda, o Tribunal Superior ainda, o ministro Jobim. Mas então, eu estou retomando a minha fala, então o secretário recebeu essa comunicação, esse pedido dos advogados dele, de que lá onde ele estava, ele corria risco de vida. Nós sabemos de quantos envolvidos nesse crime já foram, né, já desapareceram. O caso do prefeito Celso Daniel não está resolvido até hoje? Não, né? não está. Aí o secretário, eu acho isso um elogio do secretário. Eu sei de um centro de ressocialização onde ele vai passar os dias dele tranquilo, sem problema algum, porque outros já tiveram o mesmo tratamento. E ele veio para Itapetininga. O senhor fala o secretário Nagashi. Doutor Nagashi. Assuntos penitenciários. Doutor Nagashi. Então ele veio para Itapetininga. Veio para Itapetininga, mas ele usava uniforme, como os demais, camisa branca e calça caque, almoçava o que os outros almoçavam, mesmo tratamento. E ele saiu daí tão empolgado, tão maravilhado com o centro de ressocialização, que o filho adotivo dele, que tem uma empresa em São Paulo, em Santo André, trabalha com cartuchos, né, reciclagem de cartuchos para impressora, está por todos os meios tentando auxiliar o centro de ressocialização, estabelecer uma parceria com o centro de ressocialização. Olha só, eu falei com relação ao emprego, que o reeducando, quando os dias dele ganhar a liberdade vão se aproximando, ele fica apavorado, ele fica ansioso, é complicado. E lá dentro, esse filho adotivo do Sérgio conheceu outros reeducandos. Um saiu, ele pegou um curso em São Paulo, o menino fez o curso e está trabalhando aqui em Itapetininga, como representante comercial. A esposa desse reeducando que deixou o centro de ressocialização também já foi admitida, com carteira profissional registrada, os dois. E o Sérgio sempre vem para Itapetininga. A questão de um mês, mais ou menos, ele esteve aqui com a família. Ele falou, eu quero que a minha família conheça os dirigentes do centro de ressocialização. E eu ia trazer aqui, me esqueci, um livro que a minha esposa ganhou da mulher dele, com uma dedicatória que emociona. Ela fala assim, eu não sabia que existiam pessoas que estivessem preocupadas com os outros. No momento de tanta amargura, tanta tristeza, tanta decepção, nós encontramos amigos verdadeiros. Muito obrigado por vocês existirem. E eu estou sabendo que ela pretende auxiliar de alguma forma a parte mais carente aqui, que nós estamos envolvidos também. Perfeito. Doutor Costa. Nessa esteira que o senhor estava colocando da vinda do Sombra para Itapetininga, eu volto a frisar uma questão que é a seguinte. Em relação a essa aceitação por parte da ONG, em relação à própria direção do CR, como ela é feita nesses casos? Se ele eventualmente realmente foi avaliado, como todos os demais, ou se isso ocorre de uma forma especialíssima, vamos colocar assim, na qual o Estado, fazendo uso dessa confiança que tinha em relação ao CR de Itapetininga, pediu, né, para que ele não fosse avaliado e simplesmente permanecesse no nosso CR. Isso aconteceu? Ele foi avaliado? Não? Foi. Lá não existe nenhum reeducando que não tenha sido avaliado. Todos, inclusive é uma luta nossa. Eu conheci o Sérgio dentro lá da sala de avaliação. Ele ficou lá, coincidiu alguns feriados, e ele mais um moço também de uma família excelente aqui de Sorocaba. Os dois ficaram, foram avaliados,
Uma ocasião, eu me lembro que nós tínhamos a pedido do Dr. Neto um reeducando aqui para o centro de ressocialização. E ele não foi aprovado. Não foi aprovado. Eu peguei e liguei para o Dr. Neto. O Dr. Neto, infelizmente, o moço não foi aprovado na avaliação. Então ele não tem condições de ficar em Itapetininga. Esse moço foi para um outro lugar, não ficou em Itapetininga. Só para esclarecimento do telespectador, o Dr. Neto é o ex-delegado seccional de Itapetininga e atualmente é secretário adjunto da Secretaria de Assuntos Penitenciários do Governo do Estado de São Paulo e é itapetiningano, pessoa que lutou e que conseguiu também, um dos que conseguiram trazer o CR para Itapetininga. Tem muitas perguntas aqui, doutor Edson, e algumas para mexer um pouco com o senhor. Eu vou passar a pergunta agora do Pedro Correia Lima, aqui da Vila Aurora. Ele diz assim, o senhor tem um salário fixo pago pelo governo? Não, não. Não tenho nem ajuda para combustível. E nós viajamos aí todas as semanas em torno de 100 e tantos quilômetros, porque o CR fica de Itapetininga 20 quilômetros. Então, ida e volta são 40. 3, 4 vezes já chegam quase a 200. Nós não temos. Quando se instalou o centro de ressocialização, nós conversamos com o coordenador da época, que era o Dr. Feitosa, e reclamamos porque nós da ONG não tínhamos veículos, só o Estado. E ele falou assim, não, os veículos são do Estado. O senhor pode utilizar-se do combustível, mas nem isso nós não fazemos, porque não nos faz falta, né? Graças a Deus. E o seu trabalho para a ONG é gratuito? É voluntário, é gratuito, não ganhamos nada. Temos lá os funcionários que são contratados e recebem, claro. Mas o da diretoria, não. Uma questão que gostaria de saber, doutor Edson, como se opera essa avaliação? A avaliação ela é bastante técnica. Nós temos lá a própria diretora-geral, ela é psicóloga. Temos duas psicólogas. E temos também assistente social. Então, é este laudo que é feito. E também o nosso gerente, que já com a experiência de 3 anos de CR, ele conversando, uma conversa com o preso, já se chega a alguma conclusão. E voltando à pergunta do Dr. Costa, a observação dele, quando a secretaria encaminha para nós algum preso, ela já coloca para avaliação. Então, isso é fundamental. Doutor Major Badim. Doutor Edson, nós já estamos sabendo, e os senhores telespectadores também já estão tomando ciência, de que o reeducando do Centro de Ressocialização, ele é oriundo do sistema prisional tradicional. É isso? Ponto pacífico até aí? Não, nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Tá. Mas a maioria ele é do sistema tradicional, ele passa por uma avaliação psicológica e outras, aí ele passa a frequentar o CR. Muito bem. Ele passa por essa fase do CR e é reintegrado à sociedade, depois de toda aquela, de cumprir a pena. Muito bem. Se ele vier a cometer novo delito, ele volta para o presídio normal, para o centro de prisional normal. E ele terá direito novamente a retornar ao CR? Bom, aí uma observação. Nem todos do centro de ressocialização vêm do sistema normal, porque lá nós temos também os provisórios. São aqueles pegos em Itapetininga, vão para Tatuí, ficam lá alguns dias, se passarem numa avaliação, já vêm para Itapetininga. Agora, ele deixando o CR, se ele cometer um novo delito, ele não volta mais para o CR. Ali é a última chance. A não ser que surja um boletim, um problema anterior à passagem dele para o centro de ressocialização. Quer dizer que se ele sai do CR, retorna para a sociedade devidamente lapidado para retornar à sociedade, se ele cometer novo delito, ele não tem mais, então, o benefício de voltar para o CR. Não, não volta mais. Muito bem. Doutor Costa. Dessa pergunta do Major Badim. Não se corre aí, então, o risco, né, se não permitindo esse retorno do reeducando, que ele venha a ser absolvido e fique demonstrado que ele não teve, né,
qualquer participação naquele delito no qual ele está sendo acusado. Isso não pode acontecer. E, para complementar, mais uma pergunta. Não existe, o senhor não vê a possibilidade, não em relação à própria ONG, mas sim em relação ao mecanismo estabelecido pelo Estado, ou seja, aos funcionários que existem, não no CR Itapetininga, mas de uma forma geral, que ocorra aí a compra de uma vaga, já que se coloca que o CR é tido como um hotel 5 estrelas? Bom, se eu entendi bem a pergunta do senhor, se ele vem e comete um novo delito, não voltou para o CR e é absolvido nesse novo delito. Mas nós achamos que o prejuízo que ele vai ter é bem menor do que o CR teria se aceitasse de volta. Porque nós estaríamos aceitando não só os inocentes, os que seriam absolvidos, mas também os que seriam condenados. Então essa norma, ela tem sido muito positiva, porque dentro do próprio sistema consta que há um certo preconceito por aqueles que passaram dentro do centro de ressocialização. Nós tivemos um caso e outra coisa que nós não comentamos aqui, é que se ele, dentro do centro de ressocialização, se ele vier a cometer uma falta considerada grave, ele é transferido. Ele vai para a penitenciária e nós tivemos, este ano ainda, um ou dois que foram transferidos porque transgrediram normas dentro do centro. Foram transferidos para uma outra penitenciária. E assim que eles foram colocados dentro da outra penitenciária, eles já foram agredidos, foram ofendidos. Porque há um preconceito de que aquele que vem para o centro de ressocialização, não sei por que existe, mas dentro do sistema comum há um preconceito muito grande. Doutor Edson, ainda no esclarecimento do telespectador, qual é exatamente o papel da ONG no CR e qual é o papel do Estado? O Estado, ele cuida da disciplina e segurança. E a ONG, além de administrar os recursos financeiros que o Estado manda, também cuida da ressocialização. Mas mesmo essa disciplina e segurança hoje está bem mesclada também com a sociedade. Por exemplo, se o Estado manda alguém e ele não passa na avaliação, vamos supor, uma suposição, o diretor, não, mas é meu amigo, o advogado é meu amigo, então vamos permitir que entre. A sociedade está lá, através da ONG, não, isso aqui não tem condições. Quer dizer que além do gerente do CR, tá lá, da ONG que está lá, ainda tem o diretor que é funcionário do Estado. Funcionário do Estado, e há geral. Um trabalho conjunto, não há atritos entre a gerência da ONG, que é, vamos dizer, a sociedade civil, e o Estado. Olha, o atrito que existe é administrável. Eu acredito que hoje a maior polêmica está porque esses funcionários, eles são do Estado, vieram do sistema prisional comum. Então, quando chega num centro de ressocialização, eles estão com aquelas normas da penitenciária. E hoje as normas são as mesmas. Então, às vezes, querem valer estas normas de penitenciária por um centro de ressocialização. E nós temos lutado muito contra isso. É uma questão, por exemplo, uniforme. O uniforme, ou até hoje, do centro de ressocialização é o mesmo da penitenciária. Então, não se admite um reeducando, um cavanhaque, ainda. Mas na última reunião que nós tivemos com o secretário em Araraquara, de onde saiu uma carta, o secretário falou, eu não sei o uniforme até que ponto recupera. Eu não sei se o uso da barba, do bigode, do cavanhaque ou cabelo curto recupera alguém. Perfeito. Ou impede a recuperação. Ou impede. Perfeito. Antes do professor Cesário, uma outra pergunta de telespectador aqui. O que o senhor acha das penas alternativas? Olha, as penas alternativas não é o nosso caso lá dentro do centro de ressocialização. Mas eu acho que a aplicação da pena alternativa, que ainda há um certo preconceito. A gente ouve pela televisão muitas críticas, né? Pessoas totalmente alheias ao sistema criticam aquilo que elas desconhecem.
porque o indivíduo agrediu, então ele vai pagar com tantas cestas básicas ou com tanto tempo de trabalho. Mas eu vejo isso daí como uma solução, não só para o problema de vaga, porque nós não temos prisão para colocar todos os infratores que aí estão. Hoje está se discutindo, por exemplo, a questão da progressão no caso dos crimes hediondos. Então a gente vê, mas é um absurdo, fulano cometeu um crime assim, agora ele vai ter direito ao semiaberto. Mas nós falamos há um pouco tempo aqui, atrás, que quando o indivíduo perde a esperança, não há possibilidade de recuperação. Então, se ele está cumprindo uma pena sem possibilidade de progredir naquela pena ou adquirir alguns benefícios, dificilmente ele se recupera. Perfeito. O professor Cesário tinha pedido uma parte da pergunta anterior. Isso, na pergunta anterior, o senhor comentou que houve casos aí de reeducandos que transgrediram normas e então foram transferidos novamente para a penitenciária. Quer dizer, o resultado disso foi que acabaram sendo agredidos pelos outros penitenciários. Quer dizer, então existe uma certa discriminação. Então, o senhor estava comentando que até o momento os uniformes são os mesmos, não se pode usar cavanhaque, essas coisas assim. Bom, a pergunta era o seguinte: o senhor não acha que, havendo essa regalia, quer dizer, de uniforme diferenciado, da possibilidade de usar um cavanhaque, isso não vai ainda aumentar mais essa discriminação? Olha, a ideia da secretaria não é trazer o que a penitenciária tem de errado para o centro de ressocialização, mas se fazer justamente o contrário. Levar o que o CR tem de positivo para as penitenciárias. Nós temos um complexo penitenciário em Hortolândia, hoje administrado por ONG. Nós mesmos já fomos convidados para administrar a penitenciária feminina. Estávamos lá, eu, o vice-presidente e o doutor José Renato, junto com o secretário. E ele nos propôs: vocês querem administrar a penitenciária feminina? São 2.500 detentos. Como é São Paulo, nós não quisemos. Mas eu acredito que em pouco tempo nós vamos ter várias penitenciárias administradas também pelo mesmo sistema que nós administramos o centro de ressocialização. Então o ideal não é trazer da penitenciária os defeitos, mas levar do centro de ressocialização para as penitenciárias os benefícios. Ainda com uma parte, doutor Costa. Edson, nessa esteira, em relação às penitenciárias, a gente sabe que é um ambiente totalmente diferenciado. E hoje, através da organização criminosa, nós conhecemos aí os chamados partidos criminosos. Um exemplo muito presente é o chamado PCC. O senhor acredita que, com a existência dessa organização criminosa nas penitenciárias, há a possibilidade de se efetivamente desenvolver um trabalho de ressocialização como existe no CR? Eu acho bem mais difícil, porque não seriam 210, mas 1.000, 1.500. Mas eu acredito que o Estado sairia, né, lucrando não só na questão financeira, mas também na recuperação, porque o preso da penitenciária, pela maneira como ele é tratado, aí a possibilidade de recuperação é quase que zero. E uma ONG, a sociedade entrando lá, eu acredito que ainda que o índice seja menor, mas ele vai ser mais positivo do que atualmente. Então eu acredito que mesmo assim. E com relação às facções, dentro do centro de ressocialização, a vigilância é muito grande para que isso não aconteça. Porque um exame psicológico não vai detectar se a pessoa é ou não desta ou daquela facção. Mas há movimentos, há atitudes dele que revelam se ele é ou não de facção. Na cor da roupa, até no pendurar a roupa, se conhece se ele pertence a essa ou aquela facção. E se isso é detectado, imediatamente ele é afastado. Tanto é que dentro do CR, que eu saiba, não há ninguém pertencente à facção. E quando eu falei também que dentro da penitenciária ele é discriminado e houve esse fato, não significa que isso seja um procedimento geral
de todas as penitenciárias, não. Porque aqui na penitenciária mesmo nós temos vários que transgrediram normas dentro do centro e foram transferidos para penitenciária e estão convivendo lá normalmente. Doutor Kiko. Houve uma pequena saída de rota do tema, então eu gostaria de fazer uma observação em cima do que o doutor Edson colocou. No Brasil legisla muito consentimento, no momento. Aí um movimento qualquer, vamos lá fazer ou transformar em crime hediondo. Tem muito disto aqui no Brasil, muita falta de cultura e de conhecimento. Eu lembraria o artigo 16 da Lei de Tóxicos. Há há muito tempo um movimento para descriminalizá-lo, porque o usuário é doente, mas ainda, pela lei especial, comete um crime. Essa observação. Mas eu faria uma indagação. Pelo que eu entendi, há um pressuposto ou há uma premissa de admissibilidade no CR, qual seja, não ser reincidente. Se já esteve lá, não volta mais. Mas isso não fere, não vai de encontro, o senhor advogado, como o doutor Costa, não vai de encontro ao que se sabe sobre o delito, sobre a intenção de delinquir, sobre o crime culposo, que você não tem intenção de praticá-lo, e do crime doloso. Eu sei, nós sabemos, que os crimes culposos hoje, aliás, para ser preso hoje precisa ser muito bom, muito campeão, precisa ser ladrão de galinha. Na realidade é essa. Muito difícil, tendo em vista essa flexibilização da pena. No crime culposo você não cumpre pena. Mas, para argumentar, supõe aí um flagrante, um crime culposo, algo semelhante, uma omissão de socorro. Pelo que eu entendi, mesmo o crime picuinha, o crime pequeno, se não é primário no CR, não é admitido no CR, foi o que eu extraí do que o senhor nos disse. Então, eu repito, isto não é ser preconceituoso, essa premissa ou esse pressuposto de admissibilidade no CR não fere exatamente o objetivo dos CRs? Se eu entendi bem a questão, é o seguinte: o reeducando que deixa o CR, se ele volta a delinquir novamente, mesmo que não seja culpado, seja absolvido no caso, não teria chance novamente dentro do CR. É isso aí? É nessa linha? Suponha que ele seja culpado, ele cometeu um crime culposo, ele atropelou alguém, e se alguém morreu. É um crime culposo, não houve intenção. Isso que eu disse, o pressuposto, a premissa de admissibilidade no CR é a não reincidência, é a primariedade em qualquer infração penal. Isto não fere o próprio objetivo do CR? Olha, o nosso pressuposto é o seguinte: porteiro onde passa um boi, passa uma boiada. Se nós permitirmos, num caso desse, o retorno para o CR, nós estaríamos também tendo que admitir outros casos. Aí já viria aquela cobrança, mas fulano voltou por um BO que novo, por um crime cometido, né, depois que ele saiu do CR. E há o problema também do número de vagas. Nós temos lá uma infinidade de pedidos que estão sendo apreciados. E alguns nem apreciados porque não há vaga. Então a condição é esta aqui: saiu do centro de ressocialização, procure realmente se reintegrar à sociedade, se conduzir impecavelmente. Porque se você vier a delinquir, você não volta para o centro de ressocialização. Quer dizer que a sorte é que comanda o pressuposto de admissibilidade, pelo que eu extraí. Isso já me incomodou um pouco. E eu faço, então, se eu puder fazer mais uma pergunta, qual é a regra? Há uma norma, é normativado? Que norma rege os centros? Ela é uniforme? É uma lei, é um decreto, ou é o estatuto? Nós Edson, aqui... Doutor Edson, me permitiria, nós estamos realmente necessitando de um intervalo comercial agora.
Eu peço que essa pergunta, doutor Kiko, o senhor responda na volta do bloco. E lembrando ao telespectador que podem fazer perguntas através dos telefones 3373-4017 ou 3373-5295. E também fica uma outra pergunta no ar, uma pergunta provocativa aqui enviada por Renato José de Lara, se eu bem entendo a letra aqui, do Centro. Diz o seguinte: é verdade que um preso do CR se suicidou? Caso sim, como isso aconteceu? Fique aí, telespectador, senhor telespectador, senhora telespectadora. Voltaremos já já com a continuação do nosso programa Berlinda, que hoje está entrevistando o Dr. Edson Batista. Até já. Agora no canal 21, Esporte e Vida, trazendo convidados que fazem e fizeram o esporte na cidade e região. Estaremos toda sexta-feira, às 21h30, ao vivo, e contamos com a sua participação aqui no canal 21. Nós queremos você conosco. TVI, Canal 21, Itapetiningara. Aqui só dá Itapê. Voltamos ao programa Berlinda, aqui no Canal 21, TVI, com a entrevista hoje, colocando na roda hoje, o Dr. Edson Batista, que preside a ONG CRER, que gerencia o CR, o Centro de Ressocialização de Itapetininga. Duas perguntas ficaram pendentes no bloco anterior. Uma do Dr. Kiko Tambelli, que se refere ao fato de que ele não concorda com a proibição de retorno de um ex-reeducando ao próprio CR. Não é isso? Também qual era a legislação, a norma que rege a ONG, se é lei estadual, se é um decreto ou se é o próprio estatuto. E a segunda pergunta, enviada pelo telespectador Renato José de Lara, que quer saber se é verdade que um preso do CR se suicidou e como isso aconteceu. Bom, com relação à primeira pergunta, nós temos um regimento interno que as penitenciárias adotam e os funcionários do Estado lá no CR aplicam esse regimento interno. Então a luta nossa é para se desvincular esse regimento das penitenciárias do CR. Essa semana nós teremos uma reunião em Araçatuba de todos os CRs. E uma das propostas nossa é justamente essa daí. Nós também achamos injusto que o indivíduo que deixou o CR aqui, ele comete uma infração de trânsito, seja penado e não possa voltar novamente para o centro de ressocialização. Mas como são normas, o CR é uma coisa nova, tem 3 anos. Nós estamos ainda escrevendo a história do centro de ressocialização. E esta é uma observação bem pertinente que nós vamos levar numa das próximas reuniões e quando tivermos um caso assim, for um caso desse, nós possamos estudar de uma melhor forma e talvez não impedir o reeducando de retornar ao CR, mesmo diante de um delito posterior à sua saída. Com relação ao suicídio. Esse suicídio ocorreu no dia 2 de novembro deste mês. Caminha para o suicídio. Não sei as investigações como andam. Este menino era um moço, 23 anos, de uma família também bem conceituada em Tatuí, tinha uma origem religiosa muito forte, seus pais, e o crime dele, não vou comentar aqui, mas é uma coisa muito complicada para um ser humano absorver todos os efeitos dessa vida prisional que ele teve. Só pincelando assim por cima, o pai esteve preso no lugar dele por 10 meses. Então ele veio para Tatuí, foi recapturado. O crime dele é um homicídio. E ele ia a júri. E segundo consta dentro do CR,
ele estava muito agitado, muito perturbado nesse dia. Segundo me contaram, ele estaria tendo visões da pessoa que ele tirou a vida, que estaria vindo para cobranças e tal e coisa. Tudo isso, segundo consta. Vamos ver um inquérito que está aí sendo muito bem conduzido pelas autoridades. Nesse dia, então, um dos agentes, para preservá-lo, trouxe para a sala de inclusão. Esta sala da inclusão é um quarto normal, com banheiro, chuveiro, cama, tudo normal. É um isolamento. É um isolamento, né? Ele estava agitado, então trouxe ali para a inclusão. E lá pelas tantas, ele ligou o chuveiro, e o agente, normal, ligou o chuveiro e tal, mas só que começou a perceber que ele estava demorando muito para desligar o chuveiro. E quando o agente entrou na sala de inclusão, viu no banheiro, né, que ele estava ali enforcado. Ele se enforcou com lençol, né, amarrou numa grade que tem em cima, alta, e segundo consta ali, ele teria tirado a sua própria vida. Nós estivemos lá com a família no dia do velório. O pai dele só teve palavras de agradecimento pelo CR. Isso foi numa terça-feira. No domingo nós estivemos conversando com ele, com o pai, e a ansiedade pelo júri era muito grande. Teve acompanhamento psicológico, mas infelizmente é uma dessas fatalidades que nós aqui fora estamos sujeitos também, infelizmente, às vezes com pessoas até da nossa própria família. Lamentamos profundamente. Isso nos entristeceu bastante. Era a semana de aniversário do CR, no dia 5. Em função disso e o abatimento entre os próprios reeducandos, nós resolvemos suspender a comemoração naquela semana. Foi feito um trabalho psicológico, um trabalho religioso junto aos reeducandos, muito forte, né? E comemoramos o aniversário na semana seguinte. Foi lamentável realmente esse episódio. Caso único. Mas eu não entendi a história do pai, foi preso no lugar dele, como é que é? Não se apurar ali o crime, parece que em princípio a polícia achou que seria o pai o criminoso e prendeu por 10 meses o pai, né? E ele fugiu lá para o norte, pois foi pego, né? Então eu acredito que um trauma desse é profundo para uma mente humana, para o ser humano, isso é terrível. Então a gente não sabe o que se passa dentro da cabeça, né? É o único caso que ocorreu no CR. Foi o único caso. Nós tivemos, logo no início do CR, porque o CR, ele não tem segurança. Nós não temos cela, são alojamentos, onde convivem 12 reeducandos. As janelas são janelas comuns. Nós temos casas aqui em Itapetininga muito mais seguras do que o próprio CR, né? Então, no começo, nós tivemos lá 3 fugas. 2 foram recapturados a caminho da cidade. Aliás, tem uma pergunta aqui, interrompendo o senhor, do Benedito da Silva, da Vila Aurora, perguntando exatamente isso. Quantas fugas ocorreram no CR? Pois é, 3 fugas. 2 foram recapturados logo em seguida. E um foi encontrado depois, no meio do caminho, tudo leva a crer que seja esse que fugiu de lá, foi encontrado morto. Mas pela ação do tempo, era uma noite muito fria, de chuva, e nós acreditamos que ele tenha se perdido no trajeto e venha E esses que foram recapturados, eles continuaram no CR? Ou não, eles foram para a penitenciária. Agora, foi logo no início, então o reeducando, o preso, ele se depara com aquela liberdade ali dentro do CR e aconteceu. Agora, há pouco tempo, começo do ano, olha só, um reeducando estava tentando, né, obter uma fuga, mas o próprio reeducando impediu. Foi lá, pegou o reeducando e apresentou, ele estava procurando fugir. E olha só, isso dentro de uma prisão, o fato dele ajudar já a direção da prisão é complicado para ele, mas ele fez muito mais do que isso.
impediu o companheiro que fizesse uma besteira, né? Uma outra pergunta aqui do telespectador, pergunta o seguinte, se alguém quiser visitar o CR, pode? Como é que faz para visitar? Pode, é só entrar em contato com a ONG ou mesmo lá com o CR, com o nosso gerente, o telefone lá 2371-7750, ou então telefonar para mim 2371-0114. Vamos repetir, por favor, do CR? 2371-7750. Não, ao contrário. 3271? 3271-7750. Isso é o do CR? E o meu, 3271-0114. Perfeito. Quem quiser visitar o CR? Quem quiser, vai ser um prazer, uma alegria muito grande. Perfeito. Outra pergunta é do Bernardo Pereira, da Vila Regina. O senhor não acha que quem precisa de uma preparação para a ressocialização do preso é a sociedade e não o preso? Boas. Nós achamos isso, sabe? E estamos lutando para isso, quebrando preconceitos. O que é muito difícil, não é fácil. São 3 anos. Eu quero citar aqui um exemplo recente, não tem nem um mês. Nós temos aqui em Itapetininga um grupo de oração São José, formado de pessoas, né, bancários, advogados, dentistas, médicos. E esse grupo foi lá para o CR uma segunda-feira, mais ou menos uns 50. Chegando lá no CR, eles ficaram com medo de entrar no CR. Isso eles mesmos contam e os próprios reeducando contam que eles perceberam isso. Mas depois que eles entraram e viram como é o ambiente, o comportamento, eles perderam aquela barreira e em pouco tempo eles estavam lá abraçando, reeducando, cantando. E um outro fato também, o diretor de ensino, Dr. Pontes, professor Pontes, quando ele foi para levar um professor lá no centro de ressocialização, ele falou na entrada para mim, falou, Edson, nós vamos ter aqui segurança para os professores, para ele ministrar suas aulas. Falei para ele, professor, vamos conversar sobre isso depois. Quando o senhor sair, aí nós falamos sobre isso. E ele entrou, foi na cozinha, foi nos alojamentos, foi na quadra. Quando saiu, ele falou, Edson, me perdoe, eu falei o que eu não conhecia. Tanto é que o professor está lá hoje, dá aula à noite, sozinha, não tem problema nenhum. Isso se deve, provavelmente, doutor Edson, à imagem que a televisão e os jornais transmitem dos presídios, né? Que a imagem que a gente tem na cabeça é que realmente é aquele monte de preso botando a mão para fora na cela, né? Naqueles quadradinhos, um horror. É natural que a população ache que o CR é assim também, né? Não, eu falei, o sistema prisional que a gente vê na televisão não é a nossa realidade. Nós não temos no centro de ressocialização, nós não temos bandidos presos. Nós temos lá filhos da nossa sociedade. Nós temos lá filho de advogados, filho de médicos. Daqui de Itapetininga. Temos filho de pastores, né, religiosos, dirigentes de louvor aí em muitas igrejas, né, são jovens nossos. Na quinta-feira, no nosso aniversário, um reeducando se apresentou. Ele falou ali publicamente, para quem quisesse ouvir, da sua qualificação. Quintonista de Direito, do Mackenzie, assessor jurídico do Tribunal Regional do Trabalho, um menino de uma excelente família. Classe média alta, pelo Classe média alta, e foi pego com droga. Então nós temos muitos casos assim, né? Nós temos um professor de inglês de uma família excelente de Sorocaba, e ele tem vínculo com familiares aqui em Itapetininga. Então, a todo instante, Hélio e inquisidores, né, nós reputamos o CR como sendo um privilégio para Itapetininga. É uma bênção. Há 2 semanas, um pastor muito querido da cidade, muito querido mesmo e respeitado, avançada idade, com problemas no coração, ligou para nós e me falou assim, doutor Edson, o senhor tem filho adolescente, o senhor sabe avaliar o que aconteceu comigo. Meu filho está preso em Tatuí. Falou chorando. Era uma sexta-feira.
E a nossa equipe de técnicos estava lá em Tatuí fazendo a avaliação. Nós ligamos para as psicólogas e falamos, tem um fulano aí, é filho de fulano, diretor da ONG, por favor, vejam, se houver vaga e ele for aprovado, traga para o nosso convívio aqui, e ele veio. E domingo passado, nós levamos o pai lá para visitar o filho. Então, depois que a gente analisa um encontro desse, de um pai com um filho, um pai que jamais esperava isso, o choro dos dois, a comoção dos dois e da mãe, a gente fala, tem que existir o CR. E as autoridades de Itapetininga têm que lutar para que, se porventura mude o governo daqui a 2 anos, o projeto não pereça, não pare, porque o prejuízo vai ser da nossa sociedade, dos nossos filhos. E o preconceito, ele acaba muito fácil, Hélio, quando a gente vê no Reeducando um filho, um irmão, um pai. Quando a gente passa a olhar desta forma, nós temos condições de derrubar esse preconceito. Perfeito. Você falou desse moço que ele teve com drogas? Droga. O senhor sabe se foi tráfico ou uso, não sabe? Ele é usuário. Então, cai no que eu disse. O problema está aí. O nosso problema está aí. Criminalizamos as coisas pela paixão. Criminalizar o uso é absurdo. Então, o problema está na sociedade, porque é a sociedade que faz as leis. Nós temos o hábito de legislar com o coração. Transformar crimes que não sejam necessários em hediondos. Tá? Essa flexibilização agora que o senhor observou há pouco, do crime hediondo, da flexibilização da pena, e caminha para isto, para que tenhamos mais CRs e menos penitenciárias. Permite? Pois não. Doutor Tambelli, só para esclarecimento, às vezes, dos telespectadores, nós sabemos o que é descriminalizar um artigo, aí, uma pena. O senhor explica melhor, só para o pessoal saber o que é descriminalizar. Descriminalizar é deixar de ser crime. Exatamente. Na Holanda, o uso do tóxico é totalmente livre, liberado. Então, se for aprovado pelo Congresso, descriminalizar, né? Descriminalizar é deixar de ser, o uso deixar de ser crime. Isso, só para esclarecimento das certas pessoas. E enfrentar a realidade que não deixa de ser, também, na verdade, uma doença. Exatamente. Muitas vezes confunde-se o uso, o porte para uso, conforme o juiz que vai julgar, a autoridade policial, exatamente, que vai lavar o flagrante, ela poderá enquadrar no 12, não é isso mesmo? No tráfico. Exato. É muito subjetivo isso. É por isso que tem que descriminalizar. Descriminalizando, o uso vai ser tratado. Não é mais crime. Exato. É isso que a gente... Obrigado. Bom, nós vamos a mais uma rodada, né, entre os entrevistadores e algumas perguntas a mais dos telespectadores. Então, pela ordem, Major Badim. Desculpa, Hélio, eu esqueci a minha pergunta nessa rodada. Eu poderia... Por favor. Obrigado. Eu gostaria de falar por causa do seguinte, recentemente eu tive uma experiência aí muito gratificante lá no CR. Eu pude realizar um curso com os reeducandos, e então o que aconteceu foi o seguinte, que eu estive conversando com vários empresários aqui em Itapetininga, solicitando equipamentos, materiais, ferramentas para poder realizar esse curso lá no CR. Bom, o que eu percebi, e isso foi só uma percepção minha mesmo, o empresário que não sabia o que era o CR, que não tinha a noção exata do que era o CR, ele era relutante em ajudar. Então ele não estava disponível, não podia ajudar, infelizmente, estava passando por um momento de dificuldade e dava uma desculpa qualquer, não ajudava. Agora, ao contrário disso, eu percebi que aqueles empresários que têm a noção exata do que é o CR, que sabem o objetivo do CR, sabem como é que está funcionando, esses prontamente me ajudaram. Tanto que nós levamos a cabo o curso para formação de auxiliares de eletricista, e justamente com material, ferramentas desses empresários. Entendeu? Então, o que ficou muito marcante para mim aí nessa experiência é que quando o empresário conhece, sabe do que está acontecendo, sabe dos objetivos, ele é mais solícito, ele é mais fácil dele ajudar, você entendeu? Quer dizer, então a gente fica imaginando que ele provavelmente vai admitir um reeducando no seu quadro funcional. E já em contrapartida, aquele empresário que não tem o conhecimento do CR, quer dizer, não sabe como é que funciona, quais os objetivos do CR,
esse empresário muito provavelmente não vai ajudar. Então, a minha pergunta que fica é a seguinte, quer dizer, os senhores têm um programa de conscientização dos empresários? Quer dizer, existe alguma ação, algum plano traçado para que esses empresários tomem conhecimento do funcionamento do CR, do que é o CR, quais são os seus objetivos? Olha, o que nós temos feito é o seguinte, é a divulgação do CR. Este programa, por exemplo, é um trabalho de procurar conscientizar também os nossos empresários. Nós temos lá hoje 10 empresas trabalhando, né? E tenho aqui, não vai dar tempo de ler, várias cartas de várias empresas elogiando a qualidade do serviço. Então, uma empresa que se utiliza da mão de obra do preso, em geral, ele não tem o vínculo trabalhista, o que hoje assusta muito as empresas. Não tem o vínculo trabalhista, não tem os encargos, não tem o compromisso de férias, aviso prévio, 13º, nada disso. Então é altamente, né, vantajoso para a empresa. E para o CR também, porque ele vai manter o seu reeducando ocupado, trabalhando, operando. E já tem acontecido de reeducando que deixa o CR trabalhando dentro de uma empresa, ele já é imediatamente contratado por essa mesma empresa, né? E além do trabalho para as empresas, toda a manutenção do CR é feita por reeducandos. Nós estamos lá hoje plantando milho, né? Vamos colher, se Deus quiser, aí milho. Nós temos horta, nós temos padaria, a refeição é feita lá dentro. Então o CR se mantém com os próprios reeducandos. E outra coisa, o salário que o reeducando recebe, então é entregue para a ONG. A ONG retém 20% e repassa o restante para a família daquele reeducando que trabalhou. Desses 20%, 2 vezes por ano, nós repassamos para aqueles que não têm salário, que é o cozinheiro, o padeiro, o faxineiro, o que trabalha na horta. Agora estamos esperando, em dezembro, vamos fazer um rateio pequeno, mas eles vão ter esse dinheirinho aí para ajudar a família. Perfeito. Nós vamos então à rodada final, rapidinha, porque nós temos pouco tempo de programa. Eu peço ao Major Badim que inicie dando a sua opinião sobre como foi o programa, como é que se desenvolveu, se o senhor sai satisfeito ou não desse questionamento com o doutor Edson. Eu quero dizer que saio bastante satisfeito deste programa, porque eu já ouvia falar, somente ouvia falar, e inclusive por programas de televisão e da imprensa local. Realmente nós temos que nos inteirar cada vez mais do centro de ressocialização, porque pelo que o doutor Edson nos explanou, realmente ele atinge um objetivo bastante sublime aí, que é de reintegrar aquele que transgrediu a lei para retornar à sociedade. E meus parabéns aí pelo que eu ouvi, do que tenho conhecimento, ao doutor Edson, aos demais integrantes da ONG. Realmente prossigam e caminhem nesse sentido de esperança para aquelas pessoas que realmente sejam confiáveis e precisem dessa confiança para serem reintegradas à sociedade. Perfeito. Antes de passar a palavra para o delegado Dr. Costa, uma pergunta de telespectador da Mariana Said, aqui do centro. Os CRs foram montados para reeducar presos preferencialmente da própria cidade. Por que o CR daqui tem tantos presos de fora? Não são tantos os de fora, não. Se nós tivermos 20% de fora, é muito. Mas eu expliquei no início que acontece que só com os presos de Itapetininga nós não teríamos a lotação de 210. E se nós não mantivermos, né? Se nós não mantivermos lá 210, nós vamos receber uma verba aí que não dá para manter o pessoal que está lá, porque não. Como bem disse o doutor Costa, nós somos a 5ª cidade, né, menos violenta do estado de São Paulo. Estamos de parabéns. Então, para suas considerações finais também, o doutor Costa. Primeiramente, parabéns, Hélio, né, pelo programa, realmente é de muito bom gosto e muito esclarecedor em relação a alguns assuntos, principalmente em se tratando de CR, né, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido, é um trabalho muito árduo, eu conheço muito bem, porque
fui diretor da cadeia pública e tive o prazer de ter ao meu lado aí, digamos assim, o Dr. Edson. A gente conhece efetivamente os dois lados, vamos colocar assim, o inferno e o céu, né, que é o programa que está sendo desenvolvido através do CR. Agora, mais do que isso, eu penso que chegou o momento de se buscar soluções realmente locais para problemas como esse. Por quê? Porque uma vez que a pessoa esteja vinculada, né, ao seu local, à sua família, a sociedade vai passar a perceber, vai passar a trabalhar na busca da solução daquele problema. E o problema carcerário a gente sabe que é muito difícil. Então não dá mais para a gente ter penitenciárias de 1.000, 1.200, 1.500 presos, porque isso, o Dr. Edson sabe muito bem, na verdade não ressocializa ninguém. Programas como o CR, que vem sendo desenvolvido, o senhor colocou, é uma semente e eu espero e tenho fé que ela realmente germine e que não seja desfeita eventualmente com uma mudança de governo, porque isso levaria a uma regressão muito grande. Eu espero realmente que o CR continue a frutificar e que nos dê os bons frutos. E os frutos são justamente aquelas pessoas que no momento da vida tiveram aí o seu percalço, transgrediram a lei, mas têm a possibilidade, de, através de um trabalho sério, um trabalho honesto, né, e de muito amor cristão, retornar à sua própria sociedade e, a partir daí, seguir na sua vida. Parabéns, Dr. Edson, pelo trabalho que o senhor desenvolve, pela pessoa humana que o senhor é, e mais do que isso, pelo amor cristão, o amor ao próximo que o senhor tem. Perfeito. Antes ainda do doutor Kiko Tamberes fazer suas considerações, mais uma pergunta de telespectador aqui. Qual é o crime mais comum no CR? Pergunta do Arnaldo da Silva, do Atenas. Antes de responder essa pergunta aí, hoje, sexta-feira, nós estávamos com 205 reeducandos, 157 de Itapetininga e região, e de fora apenas 48. Bom, agora o crime mais comum é o problema da droga. E outros são oriundos também da própria droga. Então, infelizmente, a droga ainda campeia e ataca muito os nossos jovens. A droga é uma droga. É uma droga. Doutor Kiko, considerações finais. Um alerta. Embora talvez não agrade algum magistrado que me ouça, torça para que não exista uma reclamação trabalhista, que o judiciário vai dar um jeitinho, o judiciário do trabalho vai dar um jeitinho de botar, de definir como relação de trabalho e 13º, aquele pampeiro todo, como fez com a Guarda Mirim. Torça. Esta observação agora, doutor Edson, de que a incidência maior é do tóxico, esbarra exatamente, vem de encontro exatamente daquela observação que eu fazia. Se descriminalizar o uso, esvazia o CR. Esperemos que isso aconteça. O senhor nos disse agora no final que tem a padaria, tem a horta, etc. Me lembrou um CR de menores de Pernambuco, que, salvo engano, é um referencial nacional, onde forma-se músico, tem teatro, tem uma série de atividades que realmente comprovam que a iniciativa é válida e que assim prossiga. Meus parabéns. Muito bem, agora as considerações finais do professor Cesário Leonel Ferreira. Bom, antes de mais nada, a respeito do programa, eu gostaria de parabenizar o Hélio Rubens e toda a equipe da TVI, que o programa ele traz condições de esclarecimento da população sobre fatos, né, que se relacionam com a nossa cidade, com a nossa comunidade, e que precisam de fato ser discutidos, divulgados, esclarecidos. Então, estão de parabéns. A respeito do CR, o senhor Edson e todo o pessoal do CR está de parabéns também. Eu tive a oportunidade de desenvolver uma atividade lá dentro e eu quero, inclusive, aproveitar essa oportunidade. O senhor disse que vai levar o programa, a gravação do programa até os reeducandos. Então, eu gostaria de poder cumprimentar os meus ex-alunos
do CR, aqueles que fizeram o curso de auxiliar de eletricista comigo, e dizer que eles também estão de parabéns, porque eles provaram naqueles momentos ali que aí existe lá dentro um ambiente que é solidário, um ambiente que é familiar, né? E eu acho que os autores, os intelectuais que estudaram, que estudam, que publicaram livros, inclusive, a respeito do sistema penitenciário, entre eles Michel Foucault, que prega o vigiar e punir, aliás, que prega não, que no livro dele divulga muito isso, que o sistema presidiário ele é o famoso vigiar e punir, né? E eu posso dizer, sou testemunha de que esse vigiar e punir não existe no CR, né? Então, mesmo sabendo que existem as normas de conduta, né, o que eu pude perceber é que se resgata ali dentro o respeito, a dignidade das pessoas, né? Então, estão todos de parabéns. Inclusive, a minha primeira pergunta, queria esclarecer que o fato de eu ter perguntado a respeito de algumas pessoas se perpetuarem no poder, a minha preocupação era muito mais com aquilo que o Major Badim falou, de que quando você renova as pessoas que são as dirigentes de determinadas instituições, você produz ali, você provoca uma maior participação da comunidade, uma maior interação entre aquilo que é a instituição e as pessoas que estão do lado de fora, né? Mas já faço minhas palavras de todos aqui, o senhor faz um trabalho magnífico e, inclusive, se o senhor for candidato à reeleição, se eu puder votar, votarei no senhor. Muito bem. Obrigado. Agora, rapidinho, nós estamos no fim do programa, oferecendo as câmeras da TVI para o doutor Edson Batista para as suas considerações finais, para as suas despedidas do público de Itapetininga e para responder a seguinte pergunta, as seguintes perguntas. O senhor gostou de ficar na Berlinda de Itapetininga? E o que o senhor não gostou e o que mais gostou do nosso programa? Vou falar do que eu não gostei. Que eu não pude falar tudo aquilo que eu tenho vivido dentro do centro de ressocialização. Por exemplo, com relação a números, as despesas, isso aí é muito importante, né? A verba que nós recebemos, como que ela é trabalhada. Eu tenho aqui um calhamaço de documentos, manifestação de reeducandos que saíram, reeducandos que estão lá, e experiência que nós tivemos com o reeducando, com a família. Nós não tivemos tempo, sabemos que o tempo na televisão é complicado. Se bem que o nosso programa está durando 2 horas, né? Pois Bom tempo em televisão, mas o senhor fica convidado para uma outra ocasião voltar, para a gente esclarecer mais. É só marcar o dia, né? Nós estaremos aqui. Eu não agradeci ao doutor Cesário, ao doutor Costa, que são parceiros nossos, não foi esquecimento, não. É porque se eu agradecesse de início, poderia parecer que o nosso programa seria água com açúcar. E não foi, tiveram liberdade para fazer todas as perguntas. E o que eu gostei é que o CR pôde ser divulgado, né? E eu convido já, o doutor Cesário, o doutor Costa, sempre estão lá. Mas o Major Badim, o colega aí de profissão, o Kiko, o Hélio também sempre está com a gente lá, para visitarem, conhecerem, dialogarem, extraírem dos reeducandos as falhas que nós temos na condução do CR. Tudo isso, tem liberdade para isso. Nós temos uma casa de encaminhamento profissional aqui dentro da cidade, na